Bom, você já reparou que as pessoas que, por não concordarem com esses falsos líderes religiosos, acabam saindo do meio deles, né? Tomando o seu caminho, ou seja, o caminho correto, né? Porque a pessoa se sente num caminho errado, né? Então a pessoa tem o direito de procurar o caminho da verdade, o caminho da honestidade, né? E toda vez que uma pessoa sai do meio do sistema religioso, como é o caso da Igreja Católica, né? Da Igreja Evangélica, chamada igrejas, né? Que de igrejas não tem nada, são empresas, né? São covios de salteadores, dizendo aqui mais uma vez que nós falamos isso com todo respeito aos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, né? E de todas as religiões. Não estamos aqui nos referindo ao povo, porque o povo nós sabemos, nós temos entendimento, né? Que o Espírito Santo nos dá para entender que essas pessoas, elas estão sendo enganadas, né? E não é da agora, não. É há mais de 2000 anos. A pessoa, mas como pode uma pessoa estar sendo enganada há 2000 anos se ela não tem 2000 anos? Porque esse sistema já vem da época dos profetas, passando pelo Senhor Jesus, entrando no meio dos discípulos e chegando até hoje, no século 21, no ano de 2020. Exatamente nesse momento, dia 2 de maio, né, de junho, né? De 2020. Esses falsos profetas, eles são que nem ratos, né? Eles vão se proliferando. Vai morrendo um, vai nascendo outros, e assim. Por isso que a gente fala que tem mais de 2000 anos, né? Talvez a pessoa não entenda quando a gente fala isso, né? Então, o que é que tem acontecido com as pessoas? As pessoas, muitas vezes, entram nesse sistema religioso, como é o caso dessa gente aí do Macedo, do Malafaia, do Valdemírio, né? De toda essa gente aí, começa a seguir essa gente. Mas quando ela vai a primeira vez, né? Que ela está com problema, geralmente é assim, a pessoa está com problema de saúde, um probleminha na família, alguma coisa, e o que é que ela faz? Ela vai buscar uma palavra de alento nesses lugares, né? No começo, tudo é furores, eles recebem as pessoas, né, numa boa, porque eles já estão com interesse. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai ficando ali, né? Ela vai vendo que a vida dela não muda, ela vai vendo a distorção da palavra de Deus, a exploração, tudo que não presta, opressão, exploração, coisas piores do que acontece fora dentro desse sistema religioso, né? Como ele diz que as pessoas lá fora são pessoas do mundão, mas as pessoas muitas vezes dentro desse sistema, quase sempre, né, dentro desse sistema religioso, elas começam a verem que tem muita coisa errada. Não é coisa que não se possa resolver, é coisas que dizem que está errada, que todo lugar tem erro, mas aqueles erros ali nunca acabam, né? A exploração, a deturpação da palavra, uma coisa é errar, todo lugar tem erro, todo mundo tem erro, todo mundo tem falha. Mas uma coisa é permanecer, por exemplo, há 20, 30, 40, 50 anos, no mesmo erro, e aí ficam mandando você olhar para Jesus. Não olhe para os erros. Todo lugar tem erro. Todo lugar tem erro, mas as pessoas procuram acertar os erros. Isso acontece em casa, acontece na empresa, acontece em todo lugar. Se tem uma coisa errada ali, se procura resolver. Nesses lugares, não. Tem que estar sempre olhando para Jesus, né? E deixar eles à vontade, cometendo os erros, né? A deturpação da palavra de Deus, tudo o que não presta, e vai falar alguma coisa para ver, né? Tá com olhos maus, né? Tá julgando, tá tocando no ungido de Deus, toda essa parafernália, todo esse papo furado, né? Enfim, geralmente quando uma pessoa tá que os olhos dela são abertos, né? Pelo Espírito Santo, e a pessoa se afasta desses lugares, o que esses líderes religiosos eles começam a fazer? Eles começam a denegrir a imagem das pessoas, né? Começa a chamar, por exemplo, as pessoas de ex isso, ex aquilo, ex aquilo outro. Agora, quando a pessoa chegou, que a pessoa fazia tudo, dava seu dízimo, sua oferta, né? Fazia sacrifício, dava todo o seu dinheiro, né? Dava tudo que tinha para ele, então essas pessoas eram filhas de Deus, né? Estavam ali, eram filhas de Deus. A partir do momento que as pessoas descobrem que tudo isso é um engano, que tudo isso é uma mentira, que ela está ali enriquecendo a homens maus enganadores, verdadeiros malandros que estão usando a palavra de Deus, né? Deturpando a palavra de Deus, usando versículos isolados, fazendo uma série de coisas para tirar proveito das pessoas. Quando as pessoas descobrem, e não é só dinheiro não, é mão de obra dessas pessoas, né? Como é o caso de pastores, de jovens, obreiros, evangelistas, como é o caso dessas pessoas, né? Então, quando essas pessoas descobrem isso e se afastam deles, né, e saem dessas instituições religiosas, eles começam a denegrir a imagem das pessoas.
dizendo que a pessoa é ex. Quer dizer, antes não era ex. Antes era filho. Olha, você é um filho de Deus, né? Foi Deus que ele trouxe aqui. E quando a pessoa começa a ver as falcatruas, né, eles começam a dizer que as pessoas são ex, né? Ex-pastores, ex-bispo, ex-aquilo, aquilo outro. Agora eu pergunto, existe ex-filho? Uma pessoa pode ser ex-filho do seu pai ou da sua mãe? Se Deus é o nosso pai, se não é o nosso pai, como nós podemos ser ex? Como Deus pode, nem nossos pais aqui terreno nos trata como ex. Por mais problema, por exemplo, falando aqui na Terra, por mais problema que você tenha com seus pais, por mais problema que você tenha com eles, porque tem muitos filhos aí que tem problema com os pais, se afastam dos pais, por uma série de problemas, e às vezes não tem pessoas, tem filhos até que não fala com o pai, com a mãe, e tem isso, acontece isso, mas isso acontece no meio dos seres humanos, tudo isso. Mas isso não significa que essa pessoa não seja filho, que não tenha sido gerado daquela pessoa, Veja lá o caso do filho pródigo, que pediu tudo que ele tinha ao pai, me dá aí minha herança que eu vou sair por esse mundo, Então ele pegou tudo que ele tinha, não quero mais ficar aqui em casa, essa vidinha minha aqui tá chata, Então me dá tudo que é meu, que me pertence, a minha parte aí, que eu vou me virar. E esse sujeito saiu pelo mundo, como conta a Bíblia, e ali no mundo gastou tudo, Gastou com jogo, gastou na orgia, com prostituta, enfim, ele consumiu tudo que ele tinha. E acabou ficando na derrota, e aí teve que gemer, Aí disse que foi trabalhar numa fazenda, chegou lá, ele tinha desejo de comer até a comida dos porcos, mas não podia comer a ração dos porcos, porque o dono dos porcos nem isso permitia. Então ele caiu em si, caindo em si, ele disse, não, vou voltar para a casa do meu pai, Quem sabe o meu pai me recebe de volta, Pelo menos como empregado, vou voltar para o meu pai, ainda mais para eu viver numa vida dessa aqui não. Aí ele voltou para o pai, todo mundo sabe essa história, do filho pródigo. Se você nunca viu essa história, de repente a pessoa nunca viu essa história, Porque nem todo mundo está dentro do sistema religioso. Você procura aí na Bíblia, aí, procura no Google aí que você vai achar. O filho pródigo. Então, esse rapaz aí, ele tinha um irmão também, O pai tinha 2 filhos. Esse saiu pelo mundo, Pegou lá o dinheiro que era dele, a parte dele, me dá minha parte aí na herança que eu vou cair fora. Quero mais ficar aqui e tal. Com certeza o pai orientou que ele não fizesse isso, mas ele pegou tudo que era dele, foi, como diz a história, ele gastou tudo, acabou com tudo, Faliu. E aí começou a passar situações difíceis. Ele começou a lembrar da casa dele. Na presença do meu pai eu tinha tudo, na fazenda do meu pai. E aí ele voltou. Se eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir pelo menos um serviço de empregado a ele. Pelo menos na casa do meu pai eu vou ter como comer, mesmo como empregado. Com certeza ele sabia que o pai dele tratava os empregados bem. Então esse sujeito aí, ele tinha outro irmão que ficou na fazenda. Ele foi embora, e esse irmão ficou lá. E quando ele voltou, a palavra de Deus diz que vinha ele ainda longe, quando o pai mandou, enxergou ele, aí foi até ele, e aí ele disse, poxa, eu não sou digno, quando ele encontrou com o pai, falou, não sou digno nem de pedir mais nada para o senhor, fiz besteira, tal, blá, 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 blá. E aí me recebe pelo menos como empregado seu. Meu pai dele falou, de jeito nenhum, Aí mandou que os empregados lá buscassem roupa limpa, Ele tomou um banho, aí deu roupas novas para ele vestiu. O pai pegou o anel, colocou no dedo dele, vai vendo. E aí devolveu tudo a ele. E aí, além de tudo isso, mandou fazer uma festa para ele. Fez uma festa lá, Pois é. E o baile comeu solto, E os funcionários da fazenda, com certeza, também foram para a festa, porque se ele fosse uma pessoa má, ninguém ia na festa dele, Ele, com certeza, deveria ser uma boa pessoa, um bom patrão, Deveria fazer muito bem para ser uma pessoa justa ali com os funcionários. Tanto é que quando ele voltou, além do pai dele receber ele, não receber ele mal, mandou fazer uma festa para ele, tudo, todo mundo comemorou. Mas ele tinha um irmão, esse irmão dele, que era um irmão meio esquisito. E aí depois, e com certeza não participou da festa. Quando acabou a festa, acabou tudo. O pai, ele foi até o pai, o irmão, e disse para o pai, poxa, eu estou aqui a vida inteira com o senhor, eu trabalho com o senhor,
Eu faço isso, faço aquilo, eu me sacrifico, eu isso, eu aquilo outro. Hã? E esse teu filho aí, esse vagabundo, que pegou a parte dele lá no Bradesco, pegou todo o dinheiro no banco, pegou a herança dele, foi pro mundão, gastou tudo, né? Com prostituta, com vagabundo, com tudo que não presta. Aí voltou pra cá agora quebrado, né? E o senhor ainda recebe ele, dá uma festa pra ele, né? Vai vendo. Aí o pai disse, não, meu filho, deixa isso pra lá. Esse seu irmão, ele estava perdido e foi achado. Hã? Ele estava perdido e foi achado. Veja agora a diferença entre esses dois irmãos. Hã? O outro que estava lá, aparentemente bonzinho, veja o que ele disse para o pai. Ele não disse o meu irmão, ele disse esse teu filho. Esse teu filho aí. Era filho, tá vendo? Ele não falou esse teu ex-filho. Ex isso, ex aquilo. Essa é a maior prova. Que não tem esse negócio de ex. Esse teu filho aí não é meu irmão, não, é teu filho. Imagina, hein? Já tem desde o começo do mundo, lembra? Caim e Abel. A inveja, né? Ele se sentiu mal, né? De ver o pai fazer tudo aquilo pelo irmão. E começou a jogar na cara do pai que ele fazia isso, fazia aquilo outro, que ele era bonzinho. Ou seja, obras, né? Obras. É o que essa gente acha que está fazendo diante de Deus. Eu estou orando, eu estou na igreja, eu faço sacrifício, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço campanha de Israel, eu posso botar Deus na parede. Deus é o pai, né? Lembra? Que eles mandam as pessoas colocarem Deus na parede, cobrar de Deus, né? Tem que se revoltar que cobrar de Deus. É esse filho aí. É filho, mas é mau, não tem entendimento. É assim que estão as pessoas dentro do sistema religioso. Por estarem dando ouvido a Macedo, a Malafaia, a Valdemiro, a essa gente aí. É por isso que as pessoas vivem assim. Veja essa gente aí, da IURD. Se não vive, tu tá ligado, tá revoltado, tá não sei o quê. Cobra de Deus, é Deus, ou se o senhor é, ou se o senhor não é. É esse filho aí do irmão do filho pródigo. Eu tô falando assim, bem sorrateiramente para você ir entendendo. Você vai ler na Bíblia, você vai ver o que é que esse sem vergonha desse irmão dele fez. Então ele se justificando diante do Pai, né, por obras. É como muita gente, não, eu busco o Espírito Santo, eu vou de segunda a segunda na igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. E você vê que esse sujeito era materialista, né? Que ele falou, e esse teu filho aí que pregou o dinheiro todo, aí você vê que ele só pensava em dinheiro, né? É que nem essa gente aí. É a mesma coisa. Essas pessoas não têm amor por ninguém, não tem nada. Você vê que o pai está falando de amor. Não, seu irmão estava perdido, de perdão. Tudo, essa passagem está mostrando isso. Como é que Deus, esse homem representa Deus. Como é que Deus age com a gente, né? Então, quando você não concorda com a vagabundagem dessa gente, você sai do meio desses irmãos, não é irmãos, é irmãos. São irmãos, mas são maus. Igual a esse, irmão do filho pródigo. O que eles começam a fazer? Começam a chamar você de ex. Ex é ex-funcionário de uma empresa, de alguma coisa. Você é filho de Deus, uma vez filho de Deus para sempre. Todos têm fraqueza, todos têm erros, todos têm falha, mas continuam sendo filhos. Mas se você sai de dentro desse sistema religioso, eles consideram você como um qualquer, como um bastardo, como se você nunca tivesse sido filho, e nem irmão deles. É igual esse sujeito aí, esse teu filho, que pegou todo o dinheiro aí, saiu, esnobou, agora está aqui. Pois é. Eles ficam defamando as pessoas que saem daí. É a mesma coisa desse cara aí. Eles ficam, esse cara aí, ele deve ter falado para todo mundo ali na fazenda, né? Deve ter contaminado, né? As pessoas que estavam ali, os vizinhos, né? Os funcionários, todo mundo deveria falar para todo mundo ali naquela cidade, olha, tá vendo esse irmão meu aí, ó? Isso é um sem vergonha, isso é aquilo. E as pessoas deveriam pensar assim, seu irmão aí é melhor do que você, só não falar para ele, que deveria ser rico. Tem gente que tem medo de falar as coisas para rico. É como tem muita gente que tem medo, né, de falar as coisas para esses líderes religiosos, falar a verdade na cara deles.
Né? O que eles precisam é se converter, ouvir a verdade. Então você vê o sujeito ser um pingo de amor, ser um pingo de caráter. Não é o que o tal do Macedão faz? Ele vem aqui nas redes sociais, no rede rádio, televisão, não fica falando das pessoas que saíram? Esses ex. Graças a Deus que nós somos ex mesmo, para sempre, desse sistema mentiroso, hipócrita, enganador, sair do meio desses cães gulosos, e viver na verdade, viver no amor do Pai. A gente não sendo ex para Deus é o que importa, né? Assim como aquele filho não era ex para o pai dele. Vem aqui meu ex-filho. Quem é filho de Deus, não importa. Porque muitas vezes você toma atitudes erradas por não vigiar o quê? A sua natureza terrena, a sua carne. Né? Mesmo você sendo filho de Deus, muitas vezes você comete erros, falhas, não pecado, como eles dizem. Né? Eles misturam pecado com obra da carne. Eles mesmo se confundem. Né? O que eles dizem que é pecado, na verdade não é. São obras da carne, porque você não pode ter pecado se o Senhor Jesus destruiu os seus pecados há 2000 anos atrás na cruz. Isso mostra que eles não conhecem, né? A Deus, né? Você veja que aquele homem já conhecia a natureza do filhinho dele, né? Do outro que ficou lá, né? Ele sabia quem eram os dois, né? Na verdade, o homem olhou assim, meu filho é ele, meu filho amado é esse aqui, ó, que saiu de casa. Né? Esse aqui é mau, eu tô de olho nele. Né? Talvez você fica chateado, né? Quando você ouve essa gente lhe chamando de ex. Dê graças a Deus, meu amigo. Dê graças a Deus que você está bem longe dessas mentiras, desse sistema religioso. Né? E aquele filho pródigo, um sujeito de bom coração, né? Foi lá, pegou tudo, fez as besteiras, né? Mas você vê, o filho de Deus, ele sempre cai em si, né? Dos seus erros. Você veja o outro lá, o coração do outro, né? Aí mostra o coração dos três, né? Do que ficou lá, aparentemente dizendo que estava servindo o pai, do que saiu e o coração do próprio pai, né? Tá vendo? A boca fala que está cheio o coração, Jesus disse, né? Ele de se alegrar porque o irmão voltou, né? Porque o irmão estava ali, não. Ele já deveria ter inveja do irmão, já antes do irmão ter saído. Né? Geralmente é assim, né? E veja que ninguém expulsou esse filho pródigo, não foi o pai dele que expulsou, não foi ninguém. Ele mesmo tomou essa atitude. Uma atitude errada? Tomou uma atitude errada, mas era filho, continuou sendo filho. Então não existe ex-filho, nem ex-pai. Você pode chegar para o seu pai e dizer assim, a partir de hoje você não é mais meu pai. Seu pai vai falar, tá bom, tudo bem. Mas ele vai deixar de ser seu pai? Não, ele vai continuar sendo seu pai. Não existe ex-pai, ex-filho, ex-mãe, não existe nada disso. Eu estou falando isso aqui no planeta Terra, no mundo natural, no mundo normal. Estou falando de ser humano para ser humano. Você imagine diante de Deus, que é o pai de todos nós. Foi quem nos criou. Porque Deus é o nosso pai e a nossa mãe. Porque foi Deus quem criou o nosso pai e a nossa mãe. Ou não. Ou foi a Mitsubishi. Ou foi uma outra coisa. Então, por aí nós podemos ver o amor de Deus. Se nossos pais terrenos, nossa mãe, o nosso pai, tem esse amor por nós, imagine Deus, que criou o nosso pai, a nossa mãe e a gente também. Então, meu amigo, não tenha medo de sair desse sistema religioso. Não tenha medo. Agora você imagina, né, se esse irmão volta e o pai dele já tivesse morrido. Né? Como é que esse irmão dele ia receber ele? Imagina como é que esse irmão ia receber ele. Não, aqui não, meu velho. Pai tá morto, né? Pode sair fora daqui. Você gastou tudo, você errou, então é o seguinte, saia fora daqui. Não, ele não ia ter guarida ali, né? Pois é, você vê a natureza. É a natureza desses líderes religiosos aí. Uma vez eu vi um pastor que ele entrou pobrezinho lá no sistema, né? E aí ele foi crescendo, inclusive foi eu que atendi ele quando ele era membro ainda. Foi crescendo, era membro, depois se tornou obreiro, essa trajetória toda. E chegou, enfim, a pastor. E aí foi fazendo uns trabalhos, foi crescendo, e de repente ele já estava lá no meio da cúpula. E o trabalho dele bastante desenvolvido. Aliás, todo esse trabalho de presídios que você vê aí na IURD, foi ele que começou, ele foi o primeiro que começou isso aí. Né? Hoje você vê esses trabalhos que tem aí, foi ele que começou, tudo isso. Né? Inclusive foi ele que
deu nome a muitas coisas que tem aí. E já não está mais lá há muitos anos também, né? E aí ele tinha uma filha que era especial, tinha alguns problemas, né? E um dia essa filha passou mal e ele não pôde ir numa reunião, né? Que foi marcada de pastores, né? E aí o líder reclamou com ele, né? Ele ouviu, ele foi se justificar, que não quis saber, e dali em diante começou a perseguir ele, perseguir. Mas essa perseguição que estava fazendo com ele já era por causa da inveja. Um que estava um pouquinho mais acima dele, vendo que ele estava se destacando, começou a tentar destruir ele. E na verdade destruiu, né? Destruiu não, fez o bem, porque por causa desse sujeito aí, ele foi expulso, né, como um cachorro de lá, depois de ter largado toda a sua vida. Era uma pessoa que não era rica, mas era uma pessoa que vivia bem, tinha a sua empresa, né, pequenininha, mas vivia bem com a sua família. E por causa de um probleminha, né, que ele teve na vida, ele foi lá buscar uma solução, acabou virando membro, acabou toda essa trajetória aí. E acabou largando tudo que ele tinha, largando a empresa dele, né? Tudo que ele tinha, os familiares, né? Pai, mãe, tudo. Levou a mulher, os filhos, tudo para seguir esse caminho aí. E quando ele despontou que estava lá, a inveja, foi vítima da inveja. E aí, por a filha ter passado mal, era uma reunião que esse tal de estadual tinha marcado e ele não pôde ir. E dali em diante ele repreendeu ele, e dali em diante começou a perseguir ele, até que chegou, armaram um problema para ele, né? E que chegou no Macedo. E um dia, quando ele foi chamado lá para se encontrar com o Macedo, né? Que ele tentou dar explicação a respeito, então o Macedo já disse a respeito da filha, né? Que ele não foi na reunião, tal, por causa. Não, o justo não se justifica. A partir de hoje você está fora das minhas empresas. Nas minhas empresas eu não admito falhas. E tchau. E virou as costas e foi embora. Quer dizer, o sujeito saiu, foi mandado embora, sem direito a nada, né? Com os filhos, né? Os filhos já... ele tinha 3 filhos, 2 moças e um rapaz, né? Naquela situação, teve que voltar a reconstruir a vida dele toda de novo, depois de anos, tá vendo? Veja o que ele disse. Esse homem perdoa alguém? Não quis saber se estava certo ou estava errado. Em outras palavras, eu não vou deixar de dar ouvidos a um estadual que está me dando lucro para dar ouvidos a você, que trabalha inclusive com presídio. Eu estou pouco me lixando para preso, eu quero me promover em cima dos presos. Eu quero mostrar para a sociedade, para as pessoas, que eu sou bonzinho. Né? Eu nunca entrei na cadeia, aliás, nem preso ele foi. Você que pensa que ele foi preso, está enganado. Porque eu fui onde ele estava, na sala que ele estava. Ele não estava em grade, não estava em prisão, não estava em coisa nenhuma. Né? E eu vou contar essa história aqui de novo para vocês entenderem que esse homem nunca foi preso. Esse livro dele é uma farsa. Ele foi detido, mas não preso. Ou não é, Macedo? Vem aqui e diga que você estava preso. Diga que aquela foto lá que você está lá na cela lá é verdade. Vem aqui, diga para mim aqui. Tá vendo? Tem coisas, meu amigo, que você precisa entender. Então, não fique triste, não vá nessa história que você é ex, não. Diga graças a Deus, sou ex dessa podridão para sempre. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva também no canal, né? Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para sua família e para todo o planeta Terra. Sabe para quê? Para que os filhos de Deus que estão nessa escravidão aí, acorrentados dentro dessa verdadeira senzala, venham se libertar. Grande abraço a todos e até a próxima.